Legal, não é mesmo? Os interessados em participar da feira como visitante ou expositor podem ter mais informações no site www.profissãosucesso.com.br. Por isso, não perca tempo e venha decidir o seu futuro profissional na quinta-feira de Profissões e Mercado. E agora nós vamos continuar explicando aqui, falando um pouco com essa turma sobre as novas regras, sobre a nova regra ortográfica, né? Professor, mais alguma dica, mais alguma pergunta aí para eles? Qual palavra o senhor vai desafiar agora? Podemos trabalhar com mini saia. Mini saia. Mini saia. É mini hífen saia ou é mini simplesmente separado, saia, ou a saia se junta com mini, como é que fica? Vamos lá. Você aqui no meio, que está com o microfone agora, vamos lá. Como é o seu nome? Amanda. Então vamos ver a Amanda, se ela vai acertar ou não mini saia. Se a Amanda está preparada ou não para usar mini saia. Esse aí é S? É. Mas aí o que você está dizendo, Amanda? É tudo junto ou não? Tudo junto. Então vamos juntar aqui, ó, para não ter dúvida. Senão vão dizer que estava separado. Tem um... Isso, vai juntinho, isso. Aí. Mini saia. E aí, o que vocês acham? Está correto ou não está correto? Dizendo que está correto. Essa aí vocês dominam mais, né? E domina mais por quê? Porque é uma palavra que faz mais, fala mais de perto a questão do vestuário, né? Então, mini saia antes era assim, gente, só para lembrar como é que era antes, agora com esse novo acordo, antes era assim, mini e saia, com o hífen. Agora resolveram juntar, não é? E colocar dois S's. É que nem alto, antigamente era alto, autorretrato. Agora nós temos alto, com dois R's, retrato. Essas mudanças, elas são simplesmente muito diminutas em relação à nossa língua. Como eu dizia antes, Silvana, 400 mil palavras e essa mudança vai simplesmente trabalhar em cima de 0,5% da nossa língua, da língua portuguesa no Brasil. Porque qual é o problema do acordo com Portugal? É o seguinte, Portugal vai perder aqui, ó, acto, por exemplo, eles perdem este som do C. E é isso que Portugal é muito reticente. Reticente quer dizer, não quer aceitar esse acordo por isso. Nós não mudamos a nossa pronúncia, gente. Você falava antigamente ideia, assim com um acento, e você, pelo acordo, continua falando ideia sem acento. Portugal não, eles vão perder isso aqui. Seria mais ou menos um absurdo. E vocês Mas nós vamos perder muito mais, a nossa mudança vai ser muito maior, né? Não. Aqui pra gente. Ou está equilibrado? Não, a nossa mudança é simplesmente de acento. Não só não é de de ideia, pronúncia. eu estou falando no todo. A quantidade de mudanças que nós teremos. Não, a quantidade de mudanças, elas são muito detalhadas, mas ela só atinge 0,5% da nossa língua aqui do Brasil. Portugal, eles perdem isso aqui. E qual é o absurdo? Imaginem vocês que são de Serrana, região de Ribeirão Preto, como o Bebedouro também, enfim, como Jardinópolis, aqui a nossa região, nós puxamos muito o R, né? Nós falamos porta, porteira e portão. Em qualquer lugar que você for do Brasil, se você falar assim, ele fala assim, esse alguém é lá do interior de São Paulo. Exatamente, eles sabem disso. Seria a mesma coisa que nós não pudéssemos mais pronunciar assim, que a gente pronunciasse porta, portão, né? Como outros brasileiros pronunciam. Portugal está reticente, ou seja, não quer na prática colocar a reforma, justamente porque eles perdem. Eles vão ter que falar ato e não acto, entre outras palavras, né? Entre outras mudanças havidas. Uhum. Professor, nós vamos continuar no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Profissão Sucesso. E agora nós vamos saber aqui da nossa plateia se alguém tem perguntas para o professor Puntel. Tem alguém? Tem? Você? Teu nome? José Renato. José Renato, diga. Eu gostaria de saber, professor, esse acordo que foi feito entre os países, até que ponto o Brasil se prejudica e até que ponto ele ganha com esse acordo ortográfico?
Ele nem prejudica e nem ele ganha. Se vai mexer só 0,5% das palavras da língua portuguesa, é muito irrisório. Não perde nem ganha. Pronto. Só fica mais difícil para a gente, né, professor? Outra pergunta? Teu nome? Olá, Maria Carolina. Diga. Bom, eu queria saber que tem muita gente que já acabou o ensino médio e a faculdade e começaram um emprego. Vai contar a nova ortografia agora? Sim, a nova ortografia ela começa a contar. Então, nós precisamos nos adequar às regras de acentuação e também dos hífens e também do trema, que desaparece com esse novo acordo. Dá um exemplo aí de uma palavra com trema que a gente não vai ter mais. O que sempre nós falamos errado em Ribeirão Preto foi a questão do pinguim, por exemplo. A gente sempre falou pinguim e não pinguim, porque tinha que ter trema. Esse grupo aqui, quando é pronunciado, GU ou QU, tinha que levar trema para dizer para nós que somos da língua portuguesa. Pronuncia, viu? Agora escreve-se assim e continuamos pronunciando pinguim, sem o trema. Sem o trema. Exatamente. Sem o trema. Tá. Mais perguntas? Por favor, seu nome? Amanda. Queria saber, hoje a internet, ela facilita as pessoas utilizarem a língua portuguesa errada. Qual é a sua opinião sobre isso? Boa pergunta. Existe o seguinte, um escrever da internet, tá? Que é o chamado internetês, entre aspas, porque essa palavra não existe na língua portuguesa, existe agora porque nós começamos a usá-la. Mas adequar quem escreve na internet é uma coisa e adequar, por exemplo, quem vai escrever uma redação ou prestar um concurso ou falar aqui no programa ou tivesse que escrever um relatório, um e-mail, aí você tem que se adequar. Você tem que saber, então, o internetês e saber também a modalidade padrão da língua. Mas isso, professor, no caso dos jovens, o internetês não facilita com que eles esqueçam até, porque eles começam a escrever errado, né? Começam a habituar dessa forma e talvez na hora que precise vai estar meio muito... Igual aquela coisa que mãe fala, né? Meu filho, coma direito, né? Coloque o garfo do jeito certo. Não, mãe, quando eu for no restaurante eu faço certo. E vai fazer errado também, né? Então a pessoa que está ali o tempo inteiro na internet falando daquele jeito, ela não pode levar para o outro lado e escrever errado também? Ela pode escrever o não que a gente põe N-A-O-T-I-O, ele pode escrever não com M e achar que aquele escrever é correto. Ele precisa justamente fazer a diferença entre o não de internet, o não, e o não que ele teria que falar num outro contexto. É o caso do nome do José Renato. José Renato diz assim, José Renato. Agora, quem é que chama de José Renato? Chamam você de Zé Renato, não é? Olha a abreviação aí. Essa abreviação é possível por causa da coloquialidade da língua. Agora, quando eu estou escrevendo, eu não posso escrever Zé Renato, eu tenho que escrever José Renato. Tem mais alguma pergunta? Não? Professor, queria falar com o senhor o seguinte. O senhor chegou a falar algumas vezes aí que o problema não é só o escrever, mas é a questão do raciocínio. Os nossos jovens, ou até o brasileiro, eu acho que mais os jovens, ele não está conseguindo pensar a língua ou ter o raciocínio melhor para expor aquilo que está querendo? Ou escrever dessa forma? Eu farei uma ressalva no que você disse. Não é só o jovem, não. Então, todos. Se você pegar a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, fez um concurso recentemente, aliás, no concurso do ano passado, do ano retrasado também, onde é que pega? Qual é o tendão de Aquiles do problema da prova da OAB? Saber pensar, saber raciocinar. Ou seja, eu tenho que fazer uma peça dentro dos conformes lá do mundo jurídico, mas que tenha encaminhamento, que tenha começo, meio e fim, que tenha lógica, raciocínio, coerência. E aí nós deparamos com um grande problema. E todos formados, né? Exatamente. Quer dizer, já pessoas que passaram pela faculdade, né? Como é que a gente desafia isso e melhora? Lendo. Lendo, exatamente. Então, lendo e escrevendo. Vocês que estão na escola, vocês que são lá de Serrana, tenho certeza que vocês têm esse fazer. O fazer da leitura, que te traz o que mais vocabulário, você assimila um novo jeito de usar na sintaxe, e também o escrever, que é fundamental para que a gente faça esse polo, né, dos dois momentos da língua. Agora, como é que faz para esses estudantes lerem, para esses jovens lerem? Desde criancinha que a gente tenta fazer com que eles tenham gosto pela leitura? Exato, eu acho que tudo começa na infância. Então, por exemplo, a mãe, na família que está preocupada com isso, deve justamente oferecer esse
essa ferramenta, o suporte que ainda é o livro impresso vai acabar, vai terminar daqui a algumas décadas. Mas, nesse momento, uma das responsabilidades é justamente da família, de fazer com que ele não só tenha o mundo televisivo, mas que também o papel, né, o livro impresso na mão, para que ele possa decodificar, ou seja, descobrir o segredo que é a língua, porque a língua é um segredo, é um código. E ler é sempre uma viagem, né, professor? Eu acho que quando a gente se habitua, a gente passa cada vez mais a gostar de ler, né? E aí os pais têm que começar a ler também para conseguir fazer com que os filhos leiam. Nós temos que ser exemplos sempre. Quero muito agradecer você, professor Puntel, pelos esclarecimentos aqui que fez para a gente. E também ao prefeito de Serrana, Nelson Cavalheiro Garavazzo, que viabilizou a vinda dos alunos por meio da Secretaria Municipal da Educação. E chegou a hora de ampliar os seus conhecimentos no nosso quiz Profissão Sucesso. Vai a pergunta. Preparados? Papel e caneta na mão. Olha, o acordo ortográfico entre Brasil e Portugal entrou em vigor em janeiro de 2009. O Brasil tem 3 anos para implantá-lo. Quais letras o alfabeto da língua portuguesa vai ganhar com a reforma ortográfica? Ouviu? Não perca tempo e acesse agora o profissãosucesso.com.br para acompanhar os detalhes deste desafio. Quem enviar a resposta certa primeiro ganha um curso virtual com direito